Feliz demais por essa oportunidade. Deus abençoe a cada um que já se encontra neste lugar, a cada pastor, a cada congregação. Que Deus, através da sua infinita misericórdia, possa continuar falando conosco através da sua poderosa palavra. Abra a sua Bíblia no livro de João 18, versículo 37. Enquanto você procura, eu quero agradecer a confiança e o convite do apóstolo Roberto. Deus continue abençoando sua vida, o seu ministério, e que Deus possa falar conosco mais uma vez. A quem nos acompanha pelo canal Ebenezer Oficial, Deus abençoe sua vida. Fique até o final dessa mensagem, que eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para o seu coração. João capítulo 18, versículo 37. E logo em seguida também nós estaremos lendo em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Mas frise primeiro aí em João 18, 37. Vamos esperar para que todos os irmãos possam encontrar e acompanhar juntos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Agora abre em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Estaremos lendo o versículo 9 e o versículo 10. Que Deus possa continuar abençoando a igreja do Senhor que está presente aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Amém? Diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Se assente dando glória ao Senhor, abra seu coração. Peço muito a sua atenção nessa noite. É uma palavra, ainda que seja simples, mas complexa, e se você não tiver atenção dobrada aqui no altar, você não vai conseguir entender o que Deus quer falar com você através dessa palavra. Querida amada igreja do Senhor, ouvintes do canal Ebenezer Oficial, nós lemos aqui em João 18:37 acerca de um relato, um diálogo que Jesus estava tendo com Pilatos. E não é porque foi uma conversa extensa, um diálogo grande, não, foi um diálogo pequeno. Muitas das vezes nós lemos essa passagem e não conseguimos compreender o quão profundo é o significado desse diálogo. Ainda que as palavras de Jesus fossem poucas para aquele homem chamado Pilatos, há algo que chama a atenção nesta conversa, porque o que nós vamos ver aqui nessa noite, o Senhor vai falar conosco que há dois caminhos e há dois contrastes em qual nós escolhemos a seguir. E tem uma palavra que chama a atenção durante esse diálogo entre Jesus e Pilatos, uma palavra que se repete mais de uma vez. Jesus vai falar sobre a verdade. Repita comigo: a verdade. Jesus sempre vai frisar a verdade. Jesus, conversando com Pilatos, vai falar: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, tudo aquilo que é relacionado à verdade, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que fala a verdade, escuta a verdade, é a própria verdade, é relacionado ao nosso Jesus de Nazaré. Mas nós vamos ver que há dois contrastes. Lemos em Colossenses, e vamos ver que logo no versículo vai dizer: e não mintam uns aos outros. Ou seja, está relacionado à mentira. Repita comigo: mentira. São dois opostos, são dois contrastes diferentes, e não tem como ter escolha entre a verdade e a mentira. Não existe meia verdade e não existe meia mentira. Existe verdade e existe mentira. E quando nós falamos sobre a mentira, é algo que tem aflito muitas pessoas no meio, ainda que esteja na igreja, tem atingido muitas pessoas, prejudicado muitas pessoas. E através dessa palavra Deus vai falar com você, através dessas duas palavras tão diferentes, tão simples, mas que é muito importante na nossa vida espiritual. Para que você possa entender, se Jesus representa tudo aquilo que é verdade,
Jesus era a verdade, Jesus falava a verdade, por onde passava, via a verdade nele, ele pregava a verdade, falava a verdade, Jesus era a própria verdade. Mas em contrapartida, a mentira, onde tiver mentira, Jesus não está no negócio. Onde tem falcatrua, Jesus não está no meio. Se tem mentira, se tem pessoas passando a perna em outra pessoa, Jesus não está nesse negócio. E tem muita gente dizendo estar com Jesus, mas está envolvido na mentira. Sinto te dizer, Jesus não está com você nessas coisas. Jesus sempre preservou a verdade. E se Jesus representa a verdade, se nós fôssemos aqui usar algo que possa representar a mentira, nós vamos ver em Gênesis 3, o capítulo que fala da queda do homem, aonde um estudo bíblico de Gênesis revela a origem do pecado na humanidade. E esse capítulo é fundamental para que se entenda a história da redenção e a necessidade da graça de Deus. Quem depende da graça de Deus aqui? É pela graça de Deus que você está aqui nessa noite. É somente pela graça, porque nós não merecemos, mas é pela graça que Ele nos sustenta de pé. E Gênesis 3 vai falar isso, ainda que muitas pessoas consideram como se isso fosse uma história narrada, uma forma simbólica de expressar o começo da criação do homem. Tem pessoas que acham isso, que é uma narração simbólica, uma narrativa, apenas um simbolismo, aquilo que aconteceu no Éden, quando a serpente conversa com a mulher, e a mulher responde, e a serpente retruca, e ela vai fazer aquilo que o Senhor não havia permitido. Há pessoas que tratam isso como apenas algo simbólico, para ilustrar acerca do homem com o seu pecado. Mas interessante que se Gênesis fosse considerado como algo simbólico ou folclórico, então todo o restante das escrituras não faria sentido, já que, além do mais, vários textos do Novo Testamento fazem um paralelo direto com a história registrada entre Gênesis 3, que contrastam a desobediência de Adão com a obediência de Jesus Cristo. Repita comigo: desobediência de Adão, obediência de Jesus Cristo. Porque Jesus era obediente, Ele veio para falar a verdade, pregar a verdade. Há dois contrastes aqui, e é através desse contraste que Deus vai falar com você nessa noite. Para entendermos melhor, para você se situar melhor, aí vamos simplificar. O livro da criação vai falar acerca da serpente. Olha só, no primeiro capítulo do livro, vai relatar que Deus fala. Segundo capítulo, o homem fala. Terceiro capítulo, a serpente fala. Primeiro capítulo, Deus fala. Deus vai criar as coisas. Deus vai pôr ordem no caos. Segundo capítulo, o homem fala. O nome aos animais, as serpentes, as espécies. Terceiro capítulo, a serpente fala. Só que o que mais chama a atenção aqui não é a serpente falar. Por incrível que pareça, o que é mais chamativo aqui não é a serpente falar com o ser humano, mas ter alguém para ouvir a serpente. Pastor, mas não tem lógica o que o senhor está falando? Tem, porque aquilo que eles tinham acesso naquele paraíso, todo aquilo que Deus havia preparado para eles, no que chama mais atenção é poder ainda ter ouvidos e ouvir alguém distorcer a verdade que Deus falou ao coração deles. E muitas das vezes, trazendo para o nosso dia, nós podemos até perguntar e questionar por que Adão e Eva caiu ou deu ouvido à serpente, mas nós fazemos a mesma coisa. Nós damos ouvidos à serpente, nós conversamos com a serpente, nós convivemos com a serpente, mesmo Deus dando tanta coisa para nós termos acesso, coisas extraordinárias. Nós temos acesso à presença de Deus, o Espírito Santo está conosco, aonde nós pisamos a planta dos nossos pés, o sobrenatural de Deus está sobre a nossa vida, e ainda, nós mesmo sabendo que nós podemos contemplar na presença de Deus, temos tempo ainda para ouvir a serpente. Nós ainda temos tempo para mentir, para ouvir mentira, para espalhar mentira, para aumentar a mentira, e Jesus não está nesse negócio.
Primeiro capítulo Deus fala, segundo capítulo o homem fala, terceiro capítulo a serpente fala. E sabe qual é o perigo da serpente? É porque a serpente só quer te enganar. A serpente só quer te trazer para levar você a cair ao chão. Esse é o objetivo da serpente. Porque ela vem para enganar. Ela vem para preparar a situação. E quando nós estamos diante da serpente, a serpente vai dizer que pecado não tem nada a ver. Ela vai preparar o cenário e vai mostrar que o pecado é bom. Se o pecado não fosse bom, ninguém queria pecar. O problema é o preço dele, é o salário dele. O pecado te afasta de Deus, te leva para a morte. Porque tem muita gente que pensa que o inimigo vai chegar vermelho, de chifre, com o espeto na mão. Mas na verdade ele vai chegar da mais forma agradável possível para tentar te induzir a sair da presença de Deus. É por isso que nós devemos nos afastar da serpente. É por isso que nós não podemos dar ouvido à mentira. É por isso que nós não devemos ouvir o que o inimigo tem para falar para nós. Por quê? Porque a serpente só quer te enganar. E não tem como falar em serpente, literalmente tem gente vivendo com a serpente, criando serpente. Já ouviu falar que agora a moda agora não é criar cachorro, gatinho, não, agora são animais exóticos selvagens. E tem a história de uma mulher que começou a criar uma serpente, e a serpente estava dentro da casa dela. Era serpente no banheiro, serpente na cozinha, serpente em cima do sofá, serpente em cima da cama, na mesa da cozinha. E de repente a serpente para de se alimentar. E de repente a serpente não quer mais comer. A mulher se preocupa e chama o veterinário. Eu acho que é veterinário que cuida de cobra, eu não sei. Eu só sei que ela ficou preocupada. E diz, não quer mais se alimentar. E aí então ele diz, mas faz quanto tempo? Já tem muito tempo. Onde é que ela dorme? Do lado da minha cama. A mesma cama. Que tamanho que ela está medindo? Ela pega da cabeceira da cama até a ponta dos pés. Ele diz, toma cuidado, ela só está medindo o seu tamanho para te devorar de noite. Você fala, meu Deus e misericórdia, mas você faz a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa, damos lugar à serpente, ouvimos a serpente, convivamos com a serpente, nós ouvimos a serpente, falamos com a serpente. Tem gente que tira foto com a serpente, curte foto da serpente, fala com a serpente escondido no WhatsApp, e está cada vez mais fácil para você esconder isso. Nós estamos dando espaço para a serpente, nós mentimos nas ocultas. Quando ninguém está vendo, nós pensamos que está tudo escondido, camuflado. Mas Jesus está dizendo, saia perto dessa serpente, senão ela vai acabar com o teu ministério. Ela vai acabar com a tua comunhão com Deus. Saia de perto da serpente. Porque se Jesus é reflexo da verdade, Ele dá testemunho da verdade, quem ouve a voz dele ouve a verdade, e a serpente é a mentira. Ela só quer te enganar. Fica longe da serpente. Mas como é que eu faço, pastor, para ficar longe da serpente? É simples, Paulo vai nos dar um exemplo em Atos 28:3. Aleluia. Isso aqui é muito forte, irmão. A palavra do Senhor vai dizer em Atos 28:3 que, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do fogo, aleluia. Já tem gente entendendo a mensagem. Meu irmão, eu não sei quanto tempo faz essa palavra de que Paulo teve ali, ajuntando graveto até hoje. Eu não sei quantas serpentes existem, quantas espécies existem no nosso país ou na face da terra, mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza e falo para você: serpente ainda continua tendo medo de fogo. E se tem fogo na tua vida, e se você é um fogo humano, a serpente tem que bater em retirada, porque ela não resiste o fogo do Espírito Santo de Deus na tua vida. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Então a serpente vai ter que bater em retirada. Todo o plano do inimigo vai ter que cair por terra nessa noite, porque a serpente não resiste fogo.
Aleluia, já tem fogo aqui nessa noite, tem fogo nesse altar, tem fogo aí na nave da igreja, e quem é espiritual já está entendendo o que Jesus está fazendo aqui. Esse não é um fogo comum, não é um fogo que faz você pular na sexta na igreja e cair na segunda, não é um fogo que faz você rodar no Espírito no domingo e segunda está dando ouvido à serpente mentindo e falando do irmão. Esse é um fogo santo. João Batista batizando ali no rio, com todo tipo de gente, caninana, cascavel, todas as maneiras. De repente ele olha e ali vem o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Aí ele vai dizer assim: eu porém vos batizo com água, mas esse que vem aí batiza com o Espírito Santo e com fogo. E onde tem fogo do Espírito Santo, a serpente tem que bater em retirada. Tem fogo aqui nessa noite. Eu posso contemplar o que Deus está fazendo através dessa palavra. Aonde tem fogo, a serpente tem que bater em retirada. Quer ver a serpente longe de você? Seja cheio do Espírito Santo, seja uma tocha humana viva na presença de Deus, e a serpente vai ter que ir embora. Serpente continua tendo medo de fogo. Mas o que é mais interessante é poder saber que, analisando a história, geralmente quem faz você cair, quem faz você se afastar da presença de Deus, certamente na hora em que você mais precisar, você vai olhar em sua volta e aquelas pessoas não vão mais estar lá. Aqueles que fez você se afastar da presença de Deus, te convidou para uma festa, te convidou para uma rodinha de amigos, e ali rolou tudo que podia. Quando você se vê distante da presença de Deus e o arrependimento vier, quando você olhar, você vai ver que aquelas pessoas não vão mais estar lá. Porque a serpente vem e vai embora. A serpente vem, apronta, te apresenta o pecado e vai embora. Em nenhum momento nós vamos ver aqui que a serpente voltou de novo. Não, porque ela veio para fazer aquilo e foi embora. Não saindo do tema aqui, mas quem não lembra do filho pródigo? Que pegou a sua fortuna com o seu pai, saiu de casa, e enquanto estava com riqueza, cheio de dinheiro, tinha muitos amigos, dizendo ser amigos. Mas quando tudo acabou, de repente ele olha para o lado, não tem mais ninguém. O arrependimento vem, é assim que acontece. O homem te esquece. Talvez quem vê alguém caído até mesmo discrimina e diz: olha lá, caiu, pecou, está afastado dos trabalhos da igreja, está afastado da presença de Deus, esse aí não vai ter volta. Mas o interessante é que a serpente não voltou, os amigos do filho pródigo não voltou, mas lá no paraíso Deus voltou. Porque quem sempre volta é Ele. É Ele que vem para restaurar os cacos que estão quebrados. É Ele que ainda acredita em você. O homem diz que não tem mais jeito, mas Ele ainda continua investindo em você. Ainda que você, até mesmo você não acredita, mas Ele não deixa de investir em você. Ele não deixa. Ele continua acreditando em você. Pode ter caído, pode estar frio, pode estar afastado, pode ser que seja e ter decepcionado muitas pessoas, mas Ele ainda diz: eu continuo investindo em você, continuo investindo no seu ministério, eu ainda acredito no propósito. É Ele quem sempre volta. Quando a lágrima cai, quando o coração está amargurado, quando a tristeza toma conta da alma, e você olha para o lado e não tem ninguém aqui, fisicamente, mas tem um Deus no céu que está te abraçando. Eu posso contemplar o abraço de Jesus em pessoas aqui nessa noite, pessoas que adentrou aqui com o coração amargurado, mas Jesus hoje está te abraçando aí. Sinta o abraço dele aí nessa noite. O abraço dele é inconfundível. O abraço dele não tem como confundir. É Ele quem sempre volta. Jesus não olha como o homem vê. Ele olha de uma maneira diferente. Ele olha de uma maneira diferente.
Já pensou se o Senhor já tivesse desistido de nós todas as vezes que nós falhamos? Já pensou se Ele já tivesse desistido de você? Já parou para pensar se Ele não tivesse voltado lá no Éden? É porque Ele não olha como o homem vê. Porque a gente olha ver um homem caído, frustrado, cheio de defeitos, cheio de limitações, mas Ele olha e vê uma grande promessa sobre a tua vida. O homem pode não ter te escolhido, mas Deus te escolheu. O homem pode achar que você não é capacitado, mas Deus conhece a tua capacidade. Não é porque está triste agora que tudo acabou. Vale a pena estar na verdade. Vale a pena andar na verdade, porque Deus sempre está cuidando de nós. Ele não desiste de nós. Quem aqui não conhece Pedro? Aquele que Jesus encontrou no barco, frustrado. Talvez pelo olho humano, Pedro seria o menos provável para andar com Jesus. Pedro era estourado demais. Pedrão era ignorante, tinha sangue quente. E nós sabemos que quem chegasse perto de Jesus, no mínimo, tinha que ter facilidade em tratar as pessoas bem. Porque afinal, aqueles que procuravam Jesus estavam aflitos. Pessoas precisando de milagre, pessoas passando por problemas espirituais, pessoas precisando ser libertas, e ter uma pessoa ignorante em sua volta não ajudaria em nada. Quem olhasse dizia: esse não dá certo para andar com Jesus. Tem muita gente que falou assim de você também, e dizia: esse não serve para ser crente, esse aí jamais vai estar na presença de Deus. Não dou 2 meses para ele ficar na presença, e você está aqui de pé, porque o Senhor não te olhou como o homem vê, mas como Ele vê. Pedro? Não. É interessante que Jesus chega para Pedro. Jesus olha para Pedro, e se ele olhasse como o homem vê, ele dizia: não, esse não serve, é ignorante demais, não serve para andar comigo. Além do mais, pesca, não tem nada a ver. Mas Jesus não olha como o homem vê, e quando ele olha para Pedro, tanto que a palavra diz: Pedro, a partir de hoje não serás mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida que eu escutei e guardei ao meu coração, e vou falar para você. Recebe quem quer. Entenda uma coisa: o seu momento não atrapalha o propósito que Deus tem na tua vida. O que você está vivendo agora não vai influenciar o propósito que Deus tem na tua vida. Está mal hoje, está caído hoje, mas o propósito ainda permanece de pé. Está afastado dos trabalhos hoje, mas Deus ainda investe no teu ministério. Está caído hoje, ninguém valoriza, mas Jesus ainda tem o propósito de pé na tua vida. E você que adentrou por essa porta pensando que ia parar, pensou que não ia ter uma segunda chance, Jesus está dizendo para você que o propósito ainda continua de pé. Continua de pé. Ele não desiste de você, Ele não desiste. O momento é difícil. Se nós fôssemos falar de momento aqui, tem pessoas aqui, se fosse esperar a vida ficar boa, nem aqui estaria. Se fosse passar pelo que você passa, se fosse esperar para estar bem, nem aqui no culto você estaria hoje. Mas está aqui porque confia no propósito. Está aqui porque confia no que Deus é capaz de fazer e mudar a tua história. Vale a pena andar na verdade. Vale a pena estar com Jesus. Vale a pena abrir mão da mentira. Vale a pena não ouvir a serpente e dar ouvidos à palavra da verdade. Entenda uma coisa. Sabe por que o propósito ainda continua de pé? Não é porque você é bom, não. Sabe por que o propósito ainda continua de pé na tua vida? Sabe por que até hoje você ainda permanece de pé? Sabe por que até hoje você ainda tem força para chegar aqui da glória? É porque a graça dele está sobre a tua vida. As misericórdias dele estão sobre a tua vida.
E ainda tem gente querendo sair do caminho da verdade e ouvir a mentira de Satanás. Mas o que ele tem para te oferecer é falso, é mentiroso. Mas o que Deus tem para te oferecer é verdadeiro, é eterno, não passa. Jesus está cuidando de você. Não, você não entendeu. Jesus está cuidando de você. E coisa boa é estar sobre os cuidados de Jesus. Coisa maravilhosa é poder sentir em cada detalhe os cuidados de Jesus na nossa vida. A cada passo, a cada fala, a cada dia que amanhece, nós contemplamos os cuidados do Senhor na nossa vida. O problema é porque nós não estamos mais focados e muitas das vezes nós deixamos de agradecer a Deus, mas Ele está cuidando de você. O alimento que tem na sua despensa é os cuidados dEle. O teto que você tem para ficar debaixo é cuidado dEle. O carro que você tem para andar é cuidado dEle. O ar que você respira nessa noite é cuidado dEle. A saúde que Ele te deu para andar e vir aqui é porque Ele está cuidando de você. E coisa boa é estar na presença de Deus e ser crente de verdade, andar na verdade. Como diz os memes por aí, o crente precisa ser estudado pela NASA. Porque o povo, para passar luta, passar perseguição e passar levante, e ainda ter força para abrir a boca e dar glória a Deus. O povo resistente, é igual como diz Matos Nascimento, o crente é duro de morrer, é perseguido todo dia, tem muita gente falando tudo que precisa ser falado, e o crente ainda permanece de pé e focado em fazer a obra de Deus. Aleluia, tem crente aqui que é duro de morrer aí? Oh, aleluia, porque está sobre os cuidados de Jesus. Aleluia. E quando estamos sobre os cuidados dele é diferente. Por quê, pastor? Eu não vou passar por luta? Não, você vai passar por luta. Vai chegar momento difícil, vai chegar a aflição na tua vida. Mas o crente é como uma palmeira, como sempre foi pregado aqui. A tempestade vem, o vento vem, ele enverga, parece que vai cair. Alguém olha e diz, ele não vai resistir à pancada. Dessa vez ele não se levanta mais. Mas o crente ainda tem força para vir para o culto da palavra de ensino e dar glória a Deus e agradecer e dizer, está tudo bem, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos. A luta está travada, a enfermidade te assola, as perseguições são grandes, a tribulação está sobre a tua vida, e você está dizendo, eu estou bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Não é assim? Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Aleluia. Tem crente que ouve assim no todo dia em casa, porque ele sabe que enquanto tudo está mal, ele sabe que no final tudo vai ficar bem, porque Jesus é quem garante a vitória. E o que é mais interessante é que quando a tempestade passa, a palmeira levanta de novo e fica em pé como se nada tivesse acontecido, e ainda fica mais forte. É assim a vida do crente. Se você está sobre os cuidados de Jesus, fica tranquilo, ande na verdade, porque Jesus te garante a vitória. Quem está entendendo a mensagem, dá um glória aí. Nós estamos falando sobre a mentira e a verdade. E Jesus nos deu um grande exemplo de como é viver na verdade. Jesus nos mostrou que passando por aqui é possível sim viver a verdade, missionário Oswaldo. É possível sim falar a verdade, presbítero Lucas. O que acontece é que muitas pessoas acham brechas, escutam a distorção da serpente em dizer que não tem nada a ver. Porque a serpente faz isso, o inimigo até hoje faz isso. Ele usa a própria palavra para distorcer ela e fazer com que você saia por outro rumo. Mas quem prega a verdade, quem fala a verdade, não tem medo de falar a verdade. Ainda que não goste, ainda que reclamam, ainda que não seja agradável essa palavra, mas quem tem compromisso com a verdade, continua pregando a verdade. Por onde Jesus passou, refletiu a verdade sobre ele. Quem olhasse para Jesus via a verdade. Toda atitude de Jesus tinha verdade nela.
Toda palavra que saía da boca de Jesus também podia se sentir a verdade. Jesus, eu vou falar de novo, Jesus é a própria verdade. É o nosso maior exemplo. Interessante, lembra que eu falei nessa palavra que é simples, essa palavra sobre verdade e mentira, era para ser simples. Por isso que eu pedi a sua atenção, porque muitas das vezes, por causa da distorção desse século, que muita coisa agora é permitido, que a mentira agora tem se tornado verdade, e a verdade mentira na cabeça de muitas pessoas, há uma dificuldade em entender esses dois caminhos, dois contrastes totalmente diferentes, um escuro, outro claro, se fôssemos ilustrar aqui. O interessante é que viver na verdade era para ser simples, pois nós conhecemos a verdade. Quem teve um encontro com Jesus aqui já? Então você já conheceu a verdade. O problema é que muitas das vezes nós damos ouvido à serpente. E nós começamos a ouvir a mentira. Nós começamos a falar a mentira. Nós começamos a espalhar a mentira. Nós começamos a viver com a mentira, se acostumar com a mentira. Nós nos tornamos uma mentira. E é esse o grande perigo, porque Jesus sempre nos deu um exemplo de verdade. Não é porque eu visto um terno, coloco uma gravata, pego esse microfone e coloco uma Bíblia debaixo do braço, que significa que eu estou na verdade. Porque a verdade vai muito além do que isso. A verdade vai muito além do que a sua rotina em vir à igreja no domingo. A verdade vai muito além do que você ser um obreiro ou ter uma função dentro da casa do Senhor. Até porque tem muita gente que usa desse artifício para se esconder atrás de mentira. Tem muito pastor dizendo ser pastor, mas que usa a palavra, distorce como a serpente para os seus belos prazeres. Continua pregando mentira, falando mentira, cometendo mentiras. Mas quem é da verdade não precisa ficar falando que é da verdade ele. Quem olha nele, vê a verdade nele e diz: ali vai um profeta, ali vai um servo do Senhor. Era o que diziam para Jesus. Porque quando você só anda na verdade, sem camuflar, eu não sei por que ainda tem gente que pensa que paletó esconde mentira. Eu não sei porque tem gente que pensa que saia lá no pé, esconde mentira. Cabelo arrastando lá no chão, esconde mentira. A palavra do Senhor vai dizer em 1 João 1,6, e vai dizer assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos a verdade. Não é porque você está dentro da igreja, não é porque você pertence à igreja, não é porque você tem a carteirinha da igreja, que significa que você está andando na verdade. Se não mudar os seus costumes, se não sair da mentira, parar de falar mentira, parar com falsidade, com falcatrua, defamação com seu irmão, você vai para o inferno. A verdade é essa. Eu não preciso massagear nada aqui. Porque eu posso ser aprovado pelo pastor Roberto, eu posso ser aprovado pelo hall de membro da igreja, os obreiros, mas se eu estiver sendo reprovado por Deus, naquele grande dia, nada disso vai adiantar. Ou você segue a verdade, ou você segue a mentira. Ou você fala a verdade, ou você fala a mentira. Não existe, eu vou falar de novo, não existe meia verdade e nem meia mentira, não. Até porque toda mentira um dia vai se tornar verdade. Nada que está oculto um dia não vai ser revelado. Jesus hoje está pondo ordem na casa. Está doendo a palavra aí, está pesado, irmão? É Jesus confrontando a nossa realidade. É Jesus corrigindo a quem Ele ama. É Jesus falando a verdade a quem precisa ouvir a verdade. Para que isso? A fim de você dar testemunho da verdade. O que ele disse a Pilatos: para isso eu vim ao mundo, ao fim de dar testemunho da verdade. Quem anda na verdade, quem faz as coisas certas, quem anda com fidelidade com o seu próximo, não precisa ter medo das acusações. O que eu acho lindo, imaginando aqui, ilustrando a cena em minha mente, é que todo lugar por onde Jesus passava, sempre estava rodeado de muitas pessoas. Uma grande multidão sempre estava em volta de Jesus. Mas como pode um homem chamar tanta atenção
Jesus não estava oferecendo dinheiro. Jesus não estava fazendo promessas como nós olhamos às vezes aí grandes políticos e de repente há uma grande multidão em sua volta. Jesus não estava oferecendo algo material apenas para induzir e dar no número de pessoas, não. Jesus só falava a verdade. Jesus não precisava mentir e iludir ninguém. Jesus só praticava a verdade. E hoje nós vemos um mundo cheio de mentiras. E de repente quando você vê uma multidão em volta de alguém, é bajulação, pessoas interesseiras, pessoas que estão somente almejando algo para si. Mas Jesus estava dizendo que não precisa enfeitar nada, mentir nada, acrescentar nada, é só falar a verdade. Mas tem um ditado muito antigo que diz que quantidade não é qualidade. Tome cuidado com isso. Não é porque se você tem muitas pessoas em sua volta que quer dizer que todos são seus amigos. Não é todo mundo que te abraça que está desejando o seu bem. Tem muita mentira escondida no meio do povo de Deus. Tem muita gente dizendo ser amigo, amar o seu próximo, ama o seu irmão, mas quando o irmão vira as costas, vai difamar e falar da vida dele. Jesus não faz parte disso. Jesus não se mistura com isso. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus só fala a verdade. O que precisava ser dito, Jesus falava cara a cara. Se fosse precisar corrigir, Jesus corrigia, mas na frente. Não é esse negócio de dar tapinha aqui, paz do Senhor, irmão. Aí quando chega, você viu lá o que a irmã fez? Isso é mentira, é viver mentira, é falsidade, é engano. Você está se enganando a si mesmo. Jesus vai voltar e você vai ficar dessa maneira. Jesus não compactua com mentiras. Mas olha só, voltando lá na multidão, ilustra aí na sua mente uma multidão em volta de Jesus. Eu imagino aqui comigo uma grande multidão. E como sempre em uma grande multidão há vários tipos de pessoas. Assim como uma reunião como essa, há pessoas que veio aqui para ouvir Jesus falar. Há pessoas que veio aqui com curiosidade do que iria escutar. Há pessoas que veio aqui somente porque coincidiu ela estar aqui. Assim naquela multidão também. Tinha pessoas que precisavam de um milagre. Tinha pessoas que queriam ver Jesus. Tinha pessoas que queriam ouvir as suas palavras. E tinha curioso ali no meio também. Mas tinha outro tipo de pessoa. Tinha aqueles que queriam achar um defeito em Jesus. Já viu aquelas pessoas que entram no lugar querendo achar um defeito? Querendo achar alguma falha? Por incrível que pareça, tem pessoas que entram em um culto como esse, não veio para escutar Jesus, não veio para receber a palavra de Jesus, ele veio para ver se o pregador ia errar, quem que ia pregar, se o som ia estar ruim, se os músicos iam tocar ruim, se a irmã ia cantar desafinada a harpa. Tem gente dessa maneira no meio da multidão. E com Jesus não era diferente. Tinha aqueles que estavam buscando um erro nele, e dizia, vai ter alguma coisa que eu vou acusar. Ele vai falar alguma coisa que vai ser para a sua própria condenação. Mas eles não sabiam que Jesus estava andando na verdade. E que quem anda na verdade não precisa ter medo de acusação. O irmão pode se levantar contra a tua vida, pode inventar inúmeras coisas com teu nome. Deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, porque quem te justifica é Deus. Mas eu estou preocupado, tem muita gente falando, tem muita gente inventando, tem muita gente aumentando muita coisa. Tem muita gente falando do meu ministério, tem muita gente, o meu nome está correndo aos quatro cantos do ministério Ebenezer. Calma, fica tranquilo. Se tu está andando na verdade, está falando a verdade, está vivendo a verdade, não vai encontrar nada que possa te acusar. Era isso que Jesus fazia, andava na verdade. Mas tem gente que não pode fazer isso, porque se investigar a vida dele, vai achar muita coisa podre por trás escondido. Infelizmente tem muita gente dentro da igreja, obreiros da casa do Senhor, tem o crachá de obreiro, mas infelizmente se olharmos e fazer um pente fino na vida dele, muita coisa podre vai acontecer, muita mentira escondida, muita coisa errada, e aí a pessoa fica com medo mesmo de as pessoas acharem e acusarem. Mas Jesus hoje está te convidando a andar na verdade, a falar a verdade, a pregar a verdade, a viver a verdade, a dar testemunho da verdade. Sabe qual foi o resultado? Tentaram achar um defeito nele, mas não conseguiram.
Tentaram achar um defeito nele, mas não conseguiram. Repita comigo: não conseguiram. É assim que vai ser na sua vida. Vai fazer um check-up, um pente fino e não vai achar nada. A única coisa que vai ver é um histórico de um grande servo do Senhor, que não mede esforços por pegar a palavra e fazer a obra de Deus. Tanto que Jesus não estava preocupado com as acusações. Tanto que Jesus nem estava ligando porque estavam tentando achar dele. Jesus só tinha um propósito: de pregar a palavra, de chegar até o enfermo, de chegar ao leproso, de curar o paralítico. Jesus só tinha uma missão aqui nessa terra e não estava preocupado com essas coisas pequenas. Olha só o que Deus tem para falar, nem está no esboço aqui, mas Deus está me dando agora. Para de se preocupar com as coisas pequenas do que estão falando de você. Para de fazer isso, porque isso está atrapalhando o seu ministério. Para de ficar olhando o que estão falando de mim, o que vão pensar, o que estão achando. Segue o seu chamado e continue falando a verdade. Se está falando mal é porque você tem dado bons frutos. Ninguém atira em uma árvore se ela não tem fruto. Tem muita gente preocupada com o que estão dizendo, com o que vão achar, com o que vão dizer, com o que vão falar. Continue no propósito de Deus. O seu chamado é maior do que isso. O seu chamado é maior do que a fofoca. O seu chamado é maior do que a ilusão, do que acham de você, do que pensam de você, do que você tem, do que você é, do que você fala, com que carro você anda. O seu chamado é maior. Quem vive na verdade se preocupa somente com o propósito de Deus. A palavra é dura, mas é o que você precisa ouvir nessa noite. Jesus é a verdade. Quer uma prova de que estamos vivendo uma mentira? Eu vou te dar uma ilustração aqui bem simples. Está cada vez mais difícil falar a verdade nesse mundo de mentiras. Está cada vez mais difícil as pessoas aceitarem a verdade. Preferem ouvir um elogio mentiroso, presbítero Juliano, do que ouvir uma crítica verdadeira. Prefere ouvir uma palavra mentirosa, uma pregação onde se distorce a palavra, massageia o seu ego, levanta o seu ânimo, mas é mentirosa, é distorcida. Prefere ouvir essa palavra do que ouvir a palavra da verdade, que confronta o seu pecado, que confronta o seu erro, que bate de frente com a sua dependência com Deus. Quer ver o mundo de mentira que estamos vivendo? Os relacionamentos são mentirosos. É difícil você encontrar um verdadeiro amigo que chega perto de você porque ama você. Sempre quando chega alguém é porque está interessado em alguma coisa. Sempre é aqueles que olham e só estão perto de você enquanto você está usufruindo. Ele está usufruindo de alguma coisa que vem de você. Está interessado em alguma coisa. Mas quando se acaba, todo mundo vai embora. Relacionamentos, cônjuges que estão vivendo em uma mentira. O homem tem a esposa em casa, mas tem uma vida secreta com o amante. Estamos vivendo em um mundo de mentiras e às vezes está na verdade, você é cafona, você é quadrado, você é atrasado, você é antigo. Pregar a verdade nesse mundo, pregar a verdadeira palavra, muitas das vezes você não tem agenda, porque as pessoas querem impressionar, quer movimento, quer pular a igreja, quer que a igreja exploda no poder, mas na verdade são somente palavras inflamadas, ensaiadas, decoradas e não tem verdade nelas. Eu vou falar, eu vou continuar falando. Ainda que não tenha glória, eu vou continuar pregando a verdade. Ainda que não tenha muita agenda, mas eu vou continuar pregando a verdade. E os seus amigos que você tem? Você tem muito amigo? Quem tem rede social aqui? Quem tem Facebook aqui? Quem tem Instagram? Pode levantar a mão, não precisa ficar com vergonha não. Não vou apontar você não, é normal. Todo mundo tem. Aí lá mostra 5.000 amigos. Ixi, rapaz, você é o bambambam da parada mesmo, hein? Cheio de amigo. Tem que fazer o perfil 2 porque não cabe mais nenhuma solicitação de amizade. Eu tenho inúmero X de seguidores no Instagram. São todos meus amigos. Deixa eu perguntar para você. Com quantos deles você vive realmente presencial? Quantos te dão um abraço quando chega o seu dia do seu aniversário? Quantos se preocupam quando a luta chega na tua vida e está lá para te dar um conselho?
Quantos daqueles amigos digitais vieram para te dar um abraço no momento de luto? Estão te induzindo a viver em uma mentira. Eu tenho 5.000 amigos, eu vejo todo mundo, até meus parentes eu vejo que moram lá longe. Eu vejo o que eles comem no café da manhã, porque agora é moda, você posta o café da manhã, posta o almoço, você dá a falsa impressão de que você está convivendo com todo mundo. Você vê eles todos os dias, você fala com eles todos os dias. Mas qual foi a última vez que você abraçou o seu parente? Qual foi a última vez que você foi na casa dele tomar um café e jogar uma prosa fora, como falava antigamente? As pessoas estão perdendo esse costume. Estão vivendo uma vida de mentira, relacionamentos de mentira, namoros digitais, virtuais. É troca de mensagem para cá, troca de mensagem para lá, foto proibida para cá, foto proibida para lá. E de repente acaba o relacionamento. Que relacionamento se ninguém nem se encontrou? É o mundo da mentira, envolvido na mentira. Eu quero te dizer uma coisa, amigos são poucos. São poucos, e não são aqueles que estão lá nas redes digitais, não, é aquele que está perto de você, está próximo de você, que quando a situação financeira fica difícil, ele corre atrás, vai lá e te abençoa com a cesta básica. Quem é seu amigo de verdade, bate a mão no seu ombro e diz, conta comigo para o que você precisar. Mas hoje tem muita gente pensando que é popular, é cheio de amigos. Você está vivendo uma mentira. Jesus está te convidando hoje a você viver uma verdade, ainda que seja poucos os que estão em sua volta, mas esses são verdadeiros. Seu verdadeiro amigo é seu pastor, que se preocupa com a tua vida, é seu líder. É o pastor da congregação que quando você falta o culto, ele está mandando áudio perguntando por que você não foi. Seu verdadeiro amigo é esse que te aconselha de verdade. Não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. Ele vai falar para você a verdade. Ah, mas eu prefiro o elogio mentiroso. Eu prefiro que fala que eu sou bonito. Eu prefiro que fala que prega bem. Eu não gosto que ninguém fala meus defeitos. Então você quer viver uma mentira. A verdade é como um remédio, um algodão, um remédio que arde. E quando você coloca na ferida, ele vai doer, vai arder naquele momento. É ruim, é sim, mas é crucial para que aquela ferida cicatrize e você saia melhor daquele ferimento. É isso que Jesus está falando aqui nessa noite. Essa palavra não é a mais agradável, mas é aquilo que vai ferir, aquilo que vai precisar cicatrizar a sua ferida. Jesus é o seu verdadeiro amigo. E o que falar do Big Brother? Acabou, não foi? Acabou, irmão? Aí tem gente que sabe. Por quê? Eu também sei. Por quê? Porque o mundo te induz à mentira. E de repente você está preso assistindo a algo que não é a realidade. Colocam participantes dentro de uma casa. E de repente você começa a se identificar com um, com o outro, tem raiva de um, tem raiva de outro, porque é contra o outro dentro da casa, e de repente você começa a olhar e viver aquilo ali como se aquilo fosse a vida real. Você quer se vestir como aquela pessoa, quer falar como aquela pessoa, quer agir como aquela pessoa. E de repente o programa acaba, todo mundo volta para a sua vida normal, e você fica lá com a cara de tacho. Deu audiência, deu dinheiro para todo mundo, ao invés de estar lendo a palavra de Deus e edificando a sua vida e se alimentando da palavra da verdade. O que eu quero te dizer é isso, é difícil. Está cada vez mais difícil viver na verdade nesse mundo de mentira. Mas os que são remanescentes na palavra do Senhor, que não abrem mão da sã doutrina da verdadeira palavra, continua seguindo e dando testemunho da verdade. Quem dá testemunho da verdade aqui? Porque aquele que dá testemunho da verdade é de verdade, viu? Não é de mentira não. Ele compra e paga. Ele não fala do seu irmão, ele não fala mal do seu pastor pelas costas. Ele continua orando e clamando pela obra de Deus. Independentemente para quem seja, ele vai ajudar, ele vai colaborar. Aonde ele passa, ele tem um bom testemunho. É assim que Jesus fazia. Meu Deus, eu sei que tem alguém recebendo essa mensagem. Não abra mão da verdade.
Coloca isso no seu coração. Não abra mão da verdade. Vão querer que você abra mão da verdade. Vão querer introduzir mentiras no seu ministério. Vão querer introduzir falsidade na sua família. Mas não aceite. É difícil, o mundo precisa, em tudo que você vai fazer, não. Chega lá, o emprego está lá, mas você não fala a verdade não. Fala que não faça isso. Jesus não está nesse negócio. Fala a verdade. A porta que Deus abriu para você, ninguém pode fechar. Aquilo que Deus preparou para você, o inimigo não pode tomar. Não precisa mentir para ninguém, não precisa passar na frente de ninguém, não precisa tomar o lugar de ninguém. O lugar é seu e está reservado. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Até porque Ele zela pela verdade. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quem tem promessa do Senhor aqui nessa noite? Então só espere e só confie. Jesus não abriu mão da verdade em nenhum momento, tanto que estava sendo crucificado e mesmo assim não abriu mão da verdade. Jesus continuou, mesmo sendo apanhado, mesmo sendo crucificado, cuspido, humilhado, Jesus não abriu mão da verdade. Você pode se colocar de pé nessa noite? Aleluia. Pilatos era o governador da Judeia, no tempo de Jesus era um homem culto e muito poderoso. Mas o interessante é que Pilatos não conhecia a verdade. Nos mostra que, independentemente do que você tem nessa terra, ou a posição que você possa alcançar nessa terra, se você não conhecer a verdade, nada disso vai adiantar. O comportamento de Pilatos foi soberbo diante de Jesus, irônico. Pilatos vai dizer, logo tu és rei? E Jesus vai dizer, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. Mas por que Pilatos pensava ser grande? Pilatos era o governador da Judeia, mas Jesus era o rei do universo. Pilatos era um simples homem, limitado, pecador, cheio de defeitos, assim como eu e você. Mas Jesus, Ele era o Filho de Deus que estava diante dele. Mas Pilatos age com ironia e ele diz, mas o que é a verdade? Há muitos que dizem, Jesus não respondeu Pilatos porque não teve resposta. Se engana. Há momentos que o silêncio de Jesus é na nossa vida, porque Jesus já conhece o nosso pensamento. Pegou não? Pilatos pergunta o que é a verdade. Jesus não precisava falar para ele o que era a verdade. Já conhecia o pensamento de Pilatos. A ironia estava no seu coração. A indiferença estava com Pilatos. Porque quem não conhece a verdade age dessa maneira. Mas quem conhece a verdade sabe que por onde ele passa a verdade sempre prevalece. E quando Jesus fala com Pilatos, com certeza Pilatos ficou pensativo. Com certeza Pilatos refletiu muito. Porque há momentos que o silêncio de Jesus fala mais do que muitas palavras. Não é assim? Às vezes nós questionamos a Jesus, Jesus, por que isso? Por que essa fase na minha vida, Jesus? Por que eu preciso passar por isso e de repente só o silêncio? É Jesus te dando muitas respostas. Porque até o silêncio dele é resposta para a vida do crente. Entenda uma coisa, já estou finalizando aqui. Vale a pena estar na verdade. Vale a pena caminhar na verdade. Vale a pena andar na verdade e dar testemunho da verdade. Porque quando você está na verdade, você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele te livra de caminhos tortuosos. O pecado não, a mentira não. Vai te levar à morte, vai te levar ao fim. Mas a verdade vai te conduzir à vida eterna. Quem diz isso é você, pastor, não é a palavra. João 14,6 disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim.
João 1,4: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Aleluia. João 5,24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem vivo aí nessa noite? Eu já posso sentir o poder de Jesus aqui no meio da igreja. Versículo 25: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Tem gente que entrou até morto aqui nessa noite, mas Jesus está trazendo vida através da palavra da verdade. A serpente tentou te matar, mas Jesus está te dando um antídoto que vai trazer vida novamente para o teu ministério. E só sai morto daqui quem quiser. Eu não sei se você está contemplando o que eu estou contemplando aqui, mas há fogo no meio da igreja. E a serpente está tendo que bater em retirada, porque ela não resiste o fogo. Tem fogo aí no meio da igreja. Eu estou sentindo fogo aqui no meio da igreja. Tem fogo aqui em cima desse altar. Tem fogo lá na galeria. Tem fogo lá na portaria. Tem fogo que queima a serpente aqui nessa noite. É fogo. Meu Deus do céu. E esse fogo traz vida, viu? Traz renovo, traz vida ao seu ministério de novo. Jesus está falando ao meu coração que há ministérios que estavam mortos aqui, mas Jesus vai trazer vida de novo. Vou te repetir de novo aqui: o propósito ainda continua de pé na tua vida. O homem disse que estava acabado, mas Jesus diz: ainda está de pé. Ainda permanece de pé. Meu irmão, tem gente aqui que se fosse dar glória por causa da quantidade de comida que tem na despensa, ele nem teria pisado o pé aqui hoje. Se tem crente aqui que se fosse lidar por causa das lutas para vir na igreja, nem hoje estaria aqui. Mas Jesus está dizendo: eu trouxe, porque quem comanda a vida é Ele, quem sustenta é Ele, quem dá graça sou eu. É por isso que tem muita gente perguntando por que ainda permanece de pé. É por isso que tem muita gente que faz a pergunta e diz assim: Senhor, o Senhor ainda acredita em mim? Mesmo depois disso que eu fiz, o Senhor ainda acredita nesse chamado que o Senhor colocou em minha mão? Jesus disse que ainda continua investindo em você. Jesus vai juntar os cacos hoje e vai trazer e fazer um vaso novo novamente. E se for preciso amassar, quebrar, modelar, fazer de novo, Ele vai fazer. Tem gente entendendo o mistério dessa palavra. Tem gente entendendo o mistério dessa palavra. Eu quero entregar o microfone, mas Jesus ainda quer fazer algo aqui. Eu não posso confessar porque eu tenho vergonha. Eu não posso fazer uma nova aliança com Ele porque eu tenho vergonha, eu sou obreiro. Eu estou há tanto tempo na igreja, eu tenho cargo na igreja, eu tenho função dentro da igreja. O que vão falar de mim se eu vou ali à frente e reatar aliança? Simples. Você vai estar deixando de viver uma mentira para passar a viver uma verdade. Você vai passar de viver uma enganação para passar a viver aquilo que é verdadeiro. Se tem alguém aqui nessa noite que quer reconciliar com Cristo, a hora é agora. A oportunidade está aberta para você, viu? E eu sei que tem pessoas aqui, porque a palavra não foi em vão. Jesus não lança a palavra ao vento para ir embora, não. Alguém precisa ouvir essa palavra. A oportunidade está aberta. Enquanto vem a pessoa para cá, se conseguir, porque nós sabemos que os grilhões são muito grandes neste momento. Mas Jesus está te convidando a viver uma verdade nessa noite.
É difícil viver na verdade? Mas continue na verdade, irmão. Eu vou entregar o microfone. Continue na verdade. Continue andando na verdade. Continue dando testemunho da verdade. Continue ouvindo a voz de Jesus. Não escuta a serpente não. Continue ouvindo a voz de Jesus no teu ministério. Pode ser o caminho mais difícil, pode ser o menos popular. Muitos não vão entender, poucas pessoas vão andar com você, poucas pessoas vão aceitar o seu jeito de vestir, o seu jeito de pregar, o seu jeito de falar, mas não tem problema não, continua andando na verdade. Até porque Romanos 8:37 diz, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Quem anda na verdade tem a garantia da vitória. Quem anda na verdade tem a garantia do triunfo final. Quem recebeu essa palavra, levanta as suas mãos, dá uma salva de palmas para Ele, dá glória para Ele, exalte o nome dEle, o Jesus que dá testemunho da verdade, mais uma vez se fez presente nessa noite. Deus abençoe a sua vida, eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.